lembra também que as palestras nossas estão na internet, no YouTube. Então, quando vocês tiverem um tempinho dentro de casa, está tranquilo lá, assistir uma palestra, né? Pode rever a palestra um dia ou relembrar algum outro tema interessante, né? Gente, nosso mestre Mendes, hoje vai falar sobre a evangelização da família, não é isso? Engraçado que é a sequência de todos os nossos estudos de domingo, né? Família, relações familiares, e é a base de toda a sociedade. Então, é necessário que a gente insista nesse tema e que ele se torne presente dentro de nós. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, para que tudo corra dentro de um conforme limite de sensibilidade, de amor e de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Eu passo a palavra para o nosso irmão. Bom dia, pessoal. Bom dia. Como o nosso irmão Reis aí frisou, nós temos mantido no domingo os temas mais ligados aos problemas de família, né, as dificuldades que todos nós passamos, que são naturais, né, que a gente tem visto aí em cada um dos estudos. Mas a gente sabe que, por mais que a ciência estude e descubra fórmulas e faça projetos de educação, a educação da família evangelizada é ainda mais eficaz. É claro que todas as fórmulas, todas as escolas que falam sobre educação familiar, de filhos, todos os psicólogos, eles têm nos trazido muita informação, muito ensino importante, mas os ensinamentos do Evangelho a gente ainda considera que são os mais importantes também para nos guiar na caminhada, que não é fácil. Então a família, a gente vem frisando aí sempre o processo de educação dos filhos, né, as formas mais adequadas de conduzir a criança até a fase adulta dela, os processos educativos, os exemplos, né, a forma de lidar com cada um dos problemas. Mas uma das coisas importantes, além da evangelização das crianças, é a evangelização da própria família. A família, para que ela possa fazer o papel destinado a ela, que Deus nos destinou, né, que nos coloca na família com um papel muito importante, que é a partir daí que o mundo vai melhorar. A família é de onde saem aqueles irmãos, aqueles espíritos que vão conduzir a sociedade, que vão conduzir todo esse nosso planeta. Então, se ela não estiver bem estruturada, vão sair dali espíritos também com deficiência de estrutura moral, de estrutura comportamental, e vão comprometer a sociedade e compromete todo o planeta, como a gente tem visto até hoje, muitos problemas que nós passamos, que o planeta passa, que as famílias vêm vivendo, e muitos deles é falta da evangelização, falta de Jesus no meio de cada um de nós, né? Então hoje a gente vê que cada vez mais essa preocupação da sociedade ela está sendo maior nesse tema de educação familiar. Os ensinos trazidos pela espiritualidade
né, que traz até nós, né, os espíritos superiores, mostram o desvelo do Cristo para com assistência ao núcleo familiar, que é a célula básica da sociedade. Então, desde Kardec, desde os princípios da codificação, né, que o Espiritismo vem nos trazer uma escola de grandes ensinamentos. O Espiritismo, a gente sabe que ele fala uma linguagem muito mais fácil de compreender, mais explicativa, e são ensinamentos diretamente trazidos do Cristo. Os espíritos superiores, trabalhadores da seara do Cristo, eles trouxeram esses ensinamentos para o Kardec os codificou, e a partir desses ensinamentos, a doutrina vem nos esclarecendo com muita amplidão esse tema de educação familiar, de educação, dessa importância que a família tem na sociedade. Não haverá paz entre os homens enquanto não se plantar a verdadeira paz no coração que convivem entre as paredes do templo doméstico. Então, eu trouxe aqui algumas orientações do livro Um Desafio Chamado Família, que é o livro que a gente utiliza. A gente tem utilizado para esses esclarecimentos a respeito da educação familiar. É claro que tem muitos outros livros importantes também, mas a gente achou que esse livro, O Desafio Chamado Família, ele é muito pertinente a esses esclarecimentos, porque é um livro espírita, traz as suas colocações baseado na doutrina, né? Nos ensinamentos da doutrina. Abraçando a orientação do Divino Mestre, ele fala isso para nós, abraçando a orientação do Divino Mestre e aplicando o Evangelho, que que transformaremos o nosso planeta em um manancial de paz, de justiça e amor entre os homens. Por isso, não se fará renovação verdadeira sem que se renovem nossos valores morais, sem que se elevem nossos ideais e sem que cresçamos em nossa fé. Então é necessário que a gente demonstre essa fé. Quando eu digo fé, a fé na própria extensão do significado da palavra fé. Fé significa fidelidade. Fé vem de fidelidade. E fidelidade aos ensinos do Cristo. Então, se nós tratarmos as nossas convivências entre quatro paredes, baseado nos ensinamentos do Cristo, sendo caridosos, que a caridade é a base, a maior base, fora da caridade não há salvação, como diz Kardec, porque a caridade envolve um processo de comportamento com o outro, conforme Jesus nos ensinou, conforme ele viveu essa forma de agir com as pessoas, que é sendo benevolente, que é sendo indulgente, que é sendo caridoso, a pessoa conviver dentro de uma harmonia, de uma paz, sem agressões, sem orgulho, sem egoísmo. Então essa é a forma que o Evangelho nos ensina e nos convida a que a gente siga, que é o exemplo do Cristo, né? Quando as criaturas se reúnem no lar, que não é por acaso, e sim pelas leis de reajuste e afetividade, estão sendo colocados em ação programas espirituais, visando seu aperfeiçoamento e engrandecimento espiritual. Então, a gente sabe que a gente está no lar, nós nascemos em um lar, não é por acaso. Nós temos as nossas relações de passado, de outras vidas, os envolvimentos de cada um daqueles componentes da família. A gente sabe que conviveram sempre no passado ali, num processo
pode ser de amor um ao outro, de caridade, ou de discórdia, ou de inimizade. Mas o Cristo, né, Deus na sua perfeita inteligência, criou esse processo, o processo da família, ou seja, essas almas se reúnem com o propósito de se reajustarem com o esquecimento do passado, e o Evangelho é exatamente essa forma de nos mostrar como devemos nos conduzir nesse processo. Ou seja, se nós não sabemos o passado, então nós não podemos julgar, porque eu às vezes estou julgando o outro e eu muitas vezes fui no passado pior do que ele, ou fui o responsável por ele ser daquele jeito. Eu o ensinei mal, eu o levei para as más tendências no passado. Então eu estou ali hoje com aquele irmão junto de mim para que a gente possa se reajustar perante a lei divina. Eu posso agora conduzi-lo através do amor, para que ele seja um adulto, né, quando criança no nosso lar, baseado na lei divina, um homem de bem, um homem honrado. Então a nossa participação dentro do lar é muito importante por causa disso. Não é por acaso que nós recebemos a família que temos. Eu digo família, a gente pode ir até os irmãos, os tios, os primos, são envolvimentos do passado, e nós certamente continuaremos a nos reunir em outras vidas, em momentos diferentes, em papéis diferentes, para que esse reajuste aconteça plenamente. Como Jesus disse, esse mundo vai estar num processo melhor quando nós estivermos paga a nossa dívida até o último centavo. Ou seja, enquanto houver um problema a ser resolvido, nós continuaremos aqui. Então depende de nós resolvermos esses problemas da melhor maneira possível, e a forma que vem nos mostrar a melhor maneira possível é o Evangelho do Cristo. Então essa família que a gente está compondo, que a gente nasceu nela, esses filhos que nós recebemos, os irmãos que temos, são irmãos do passado que nós temos hoje a oportunidade de transformar qualquer desavença, qualquer antipatia, qualquer raiva ou ódio em amor, em afetividade. Então cada um tem que fazer a sua parte. Começamos por nós temos que fazer a nossa parte, porque Jesus disse também que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Então nós temos que ter coerência na nossa vida. A coerência é muito importante, porque não adianta eu ser uma pessoa que dentro da casa espírita ou dentro da igreja, no momento de confraternização com irmãos de uma fraternidade, se quando eu estou no meu lar ou estou no meu trabalho, eu ajo diferente. Eu não sou a mesma pessoa. Então eu tenho que ter uma certa coerência. Se eu venho aqui na fraternidade assistir uma palestra, eu faço uma obra de caridade aqui na fraternidade, sou um tarefeiro, ou se eu vou à igreja, à missa, tenho a minha fé em Deus, essa confiança em Deus Pai, que é o Pai bondoso, que é justo, eu tenho que ser em qualquer momento e em qualquer lugar que eu estiver, principalmente dentro do meu lar, junto da minha família, que é o local de maior dificuldade de convivência. Porque a gente vê que a família realmente, pelo papel que ela se destina de educar almas, a convivência é mais complicada, a gente sabe disso. A gente vê que as pessoas têm uma amizade com muito mais facilidade com o vizinho, com o colega de trabalho, muitas vezes, do que com o irmão, com o tio, com o avô.
Então, por quê? Porque exatamente são almas devedoras umas das outras. Almas que na sua intimidade têm aquele sentimento de que alguma coisa aconteceu entre eles, que a relação não foi sempre boa, coisas parecidas, que faz com que a relação seja mais difícil. Mas é exatamente esse o verdadeiro propósito da família: transformar essas dificuldades em amor, em caridade uns com os outros. A pessoa tem que ser tranquilo, bondoso, atencioso, porque aquele que está nos trazendo dificuldade, ele possivelmente ele traz uma dificuldade maior do que a minha. Então a benevolência me pede para que eu me coloque no lugar dele e procure ajudá-lo, ao invés de virar as costas para ele. Então a família ela tem esse papel de fortalecer aquele espírito para que ele cresça sem traumas, sem essas dificuldades que ele traz do passado, que todos nós trazemos do passado, né? Então, como pais, filhos, irmãos, estamos reencontrando companheiros de outrora para dar continuidade ao esforço evolutivo de cada um de nós. A quantidade de almas mobilizadas na espiritualidade para que nosso lar seja uma alavanca moral onde todos sejam vitoriosos em suas lutas e compromissos espirituais é muito grande. Então, no nosso plano reencarnatório, são envolvidos muitos espíritos, muitas almas lá no plano espiritual. Quando nós estamos com o propósito de nos reencarnar, chegou o momento da reencarnação, essa espiritualidade superior, são muitos espíritos envolvidos, recrutando esses irmãos que estão em várias partes, em vários momentos da vida deles, para trazer levar a uma reunião onde serão colocados os planejamentos, as situações. Cada um daqueles irmãos concordam em vir à Terra numa mesma família, com o propósito de reajuste. Todos, essa é a ideia básica, e todos concordam lá no plano espiritual. Então é um trabalho muito grande da espiritualidade em reunir esses espíritos, porque cada um deles está num lugar diferente muitas vezes. Então a espiritualidade acha um momento, acha uma forma, reúne esses espíritos, conversa com cada um, traz nas reuniões lá no plano espiritual, e nós participando também junto. E há um consenso ali, há uma combinação, vamos fazer assim, assado. É um planejamento traçado, perfeito, e quando a gente reencarna, cada um no seu momento, combinado, muitas vezes as coisas não dão certo como foi planejado, pela nossa falta de paciência, de intolerância. Não é a culpa que nós somos culpados, não, mas é pelo nosso próprio processo evolutivo. Nós temos essa dificuldade. Então, se a gente lembrar que existe um trabalho muito grande da espiritualidade e muitos espíritos estão nos auxiliando ao nosso redor. Tem os nossos anjos de guarda, de cada um dos membros da família, cada um tem seu anjo de guarda, aquele espírito superior que está ali acompanhando para poder ajudar nas dificuldades. Existe um protetor da casa, da família inteira. Então a nossa casa tem um protetor. Então a gente não está abandonado, não está sozinho. Basta que nós tenhamos olhos para poder aceitar as intuições e seguir, como eu disse, a nossa palavra, sim, sim, não, não. Seguirmos coerentes. Se estamos aqui, estamos estudando o Evangelho, vamos praticar esse Evangelho, não só aqui dentro, porque aqui dentro é fácil. Eu chegar, a pessoa chega, me dá um abraço, é uma relação de amizade, uma relação boa. Mas lá fora nós temos que ser assim também, para que sejamos coerentes. E é realmente uma dificuldade grande a gente
ter essa coerência. A gente sabe que não é fácil. Eu, pelo menos, eu já, há um tempo atrás, eu fazia umas palestras, eu sempre, há mais tempos atrás aí, eu fazia umas palestras até boas. Hoje eu não sou tão bom palestrante não, mas eu era bom palestrante. Mas eu fiquei um tempo sem fazer palestra. Um tempo razoável. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu não estava sendo tão coerente assim. Eu chegava aqui e fazia uma palestra, dizia tudo isso que eu estou dizendo para as pessoas, mas quando eu estava lá fora, em alguns momentos, eu agia de forma diferente. Tinha momentos que eu era meio grosseiro com as pessoas, tinha momentos que eu era meio irritado, impaciente, intolerante. Então eu comecei a perceber que eu estava sendo, inclusive para tocar minhas músicas espíritas aqui, eu até parei um tempo de tocar também. Assim, enquanto minha palavra não for sim, sim, não, não, eu não posso continuar nessas tarefas. Fiquei até um tempo sem fazer palestras, sem tocar, e fui me observando, porque o conhecimento de si próprio é importante, a gente tem que nos observar. Fui me observando e corrigindo. Hoje eu, graças a Deus, sou mais coerente com aquilo que eu falo. Pode ser até que de vez em quando eu esqueço e dou uma risada de bola assim, mas normalmente eu já adquiri essa coerência, graças a Deus. Aí eu estou voltando a fazer as palestras de novo, porque o que eu falo aqui eu faço lá fora. E isso é importante para nós. Porque se nós aqui estamos aqui, traz um filho para a evangelização, a criança. Chega lá na evangelização, elas estão lá no meio de outras crianças, ouvindo o evangelho também. Muitas vezes até o mesmo assunto que a gente está escutando aqui, as crianças estão participando lá na evangelização. E aí chega, sai daqui, terminou a reunião, a gente vai embora para casa. Aí chega em casa, muda completamente o foco. Aí o pai chega em casa, já não tem a mesma paciência com o filho já não tem a mesma atenção da mãe. Então, assim, o foco muda completamente e essa incoerência, ela é um fator perturbador para a família, para o desenvolvimento da família. Nós vamos atrair, a nossa mente tem um poder de atração muito forte, vamos atrair irmãos que vão aproveitar esses momentos de incoerência, de fraqueza mental que a gente tem, para poder começar a nos intuir a cada vez a gente ir desmantelando o processo. Por isso que muitas vezes a família se desmantela toda por falta de vigilância. Então nós temos assim, vamos seguir as orientações de Jesus, o Evangelho, vamos em qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar que estejamos, para sermos coerentes. Porque realmente, como eu disse, eu chegar lá em casa e me transformar completamente, não adianta eu estar vindo aqui, porque eu vou estar sendo bom só dentro dessas paredes, depois eu mudo completamente. Então essa coerência, ela é importante. Então a casa espírita, ela deve ser um núcleo permanente de assistência à família. Eu digo a casa espírita, mas qualquer núcleo religioso que trate desse assunto, que tenha evangelização, que fale de Jesus, que pregue o Evangelho, ela deve ser esse núcleo permanente de assistência. Nós não devemos abandonar, virar as costas, trocar um momento de ensino, um momento de estarmos aqui ouvindo o Evangelho, por qualquer coisa de menos importância que possa nos acontecer no dia a dia. Muitas vezes a pessoa deixa de vir a uma reunião do Evangelho, uma reunião na casa espírita, ou numa igreja, uma missa, ou numa igreja, para poder ir, sei lá, ir para futebol, ir para uma festa, e troca simplesmente, achando que o lazer, que é importante, claro, mas que é mais importante do que a parte espiritual. Nós não devemos relegar a parte espiritual ao segundo plano. A gente tem que estar sempre consciente de que o lado espiritual é tão importante ou mais do que a nossa vida material. Evidentemente, nós
não estamos condenando as coisas da matéria. Nós temos que viver a vida da matéria porque estamos nela. Nosso corpo é de matéria, é material, e nós estamos vivendo uma vida material, a vida de encarnado. Mas essa vida de encarnado, ela não é a vida principal, não é o momento que a gente vai ter para o resto da vida, vai ter infinitamente, né? Eternamente. A nossa vida espiritual é que é eterna. Nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui encarnados temporariamente, que é um tempo na visão espiritual, é um tempo muito curto, relativamente curto, que nós vamos voltar para a nossa vida normal espiritual quando esse momento chegar ao fim. E a gente não sabe quando ele vai terminar, quando Deus vai nos chamar de volta à nossa casa espiritual. E a nossa vida vai continuar. E se nós nos preocuparmos, enquanto encarnados, em manter esse lado espiritual ativo, cuidarmos dele, a nossa caminhada ela vai ser mais feliz, ela vai ser mais rápida para o destino que nós temos, que é um mundo feliz, um mundo de felicidade, um mundo ditoso, que é o nosso caminho, que é o nosso destino. Mas conforme aquela parábola das bodas, aquele homem que estava lá sem a roupa nupcial foi convidado a se retirar e foi lançado às trevas, onde há prantos e ranger de dentes. O que isso significa? Que aquele homem que estava sem a roupa nupcial era aquela pessoa, aquele de nós, né, que não nos preocupamos com a vida espiritual. Aquele homem era um espírito que viveu voltado para a vida material, para os gozos da vida material. Esqueceu completamente do lado espiritual, não se preocupou do seu crescimento moral. Então ele não estava realmente com a túnica nupcial. O que é essa túnica nupcial? É aquele corpo espiritual nosso que reflete aquela luz. A luz, aquela luz que demonstra que somos espiritualizados, que já seguimos o Evangelho, que somos caridosos. Não somos perfeitos, né? Como Jesus disse. Vamos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Perfeição relativa, mas estamos no caminho, já estamos fazendo a nossa reforma íntima, já estamos nos modificando. Então, cada vez que eu melhoro espiritualmente, moralmente, a minha roupa nupcial, ela vai se formando. Nós vamos construindo essa roupa. E quando chegar esse momento da festa, eu tenho condições de estar ali. Não vou ser lançado às trevas, e onde há prantos e ranger de dentes, que significa que eu não vou ser mantido num mundo inferior, num mundo ainda de sofrimento, como a Terra é hoje. Quando a Terra passar para um mundo de regeneração, que é um mundo onde o sofrimento não vai existir tanto quanto temos hoje, vai ser um mundo melhor, um mundo sem grandes doenças, sem grandes sofrimentos. Nós teremos que estar com essa roupa para poder dar entrada a esse mundo e permanecer dele, porque senão seremos realmente lançados às trevas, ou seja, a um outro mundo condizente com a nossa capacidade evolutiva, com o nosso processo evolutivo. Então essa é a roupa nupcial, e é através da vivência do Evangelho, da coerência, da preocupação com o outro, é que nós vamos construindo essa roupa em nós. Então a casa espírita, as casas, ela tem esse papel de nos ajudar a trilhar esse caminho de renovação. Então ela é muito importante que aconteça na nossa vida. E é tão simples, é tão pouco tempo, que basta que a gente tenha um tempinho, 2 horas, igual a gente está aqui, todo domingo, mas que sejamos sempre firmes ali na tarefa. Vamos assistir uma palestra, vamos estudar o Evangelho, vamos fazer o nosso culto no lar. Tudo isso são processos que nos garante essa melhoria espiritual e uma visão melhor de como lidar com os problemas
que a família nos traz de dificuldade, né? Então, a maior e verdadeira fonte de sabedoria é o Evangelho. A escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade do Cristo. Isso nos diz Emmanuel. Transformem-se os lares e transforma-se a humanidade. Evangelizem-se os lares e a terra estará evangelizada. Então, como eu disse, o lar é a base. Então, se eu começo a evangelizar o meu lar, evangelizando as crianças e evangelizando a nós próprios, porque eu, para evangelizar meus filhos, eu preciso também estar evangelizado. Não tem como eu evangelizar as crianças dentro de um lar se eu não for evangelizado. Não adianta eu querer impor que as crianças... Eu posso até ter esse entendimento, a importância da evangelização para as crianças, mas não adianta eu mandar as crianças para a evangelização e eu não ser evangelizado, porque vai haver a incoerência. Eles vão começar a ser evangelizados lá e vão começar a perceber a minha falta de evangelização no trato, no dia a dia, nas minhas atitudes, nos meus desejos, os valores que eu tenho. Isso tudo vai ser uma forma incoerente para que a criança possa crescer sadia nesse processo. Então a criança que eu falo com ela, você tem que fazer assim assado, mas ela me vê fazer o contrário, evidentemente não vai funcionar. Eu não vou ter nem o respeito dela, porque ela não vai, eu não vou ter credibilidade, porque eu estou falando uma coisa, estou fazendo outra. Então essa evangelização do lar, dos pais, dos adultos, é tão importante ou mais do que a evangelização das crianças. Então ambos têm que seguir esse processo do Cristo, esse processo do Evangelho, se esforçar para que haja coerência entre uma coisa e outra, para que a base se fortaleça, né? Evangelizar a família é, acima de tudo, preparar as almas para o melhor aproveitamento das experiências que a vida física lhes faculta, rumo ao futuro. Então, evangelizar a família é preparar esses espíritos para que eles possam, da melhor maneira possível, viver a vida material. Saber como viver na matéria sem ser dominado pela matéria. Que nós temos que aproveitar os momentos que a vida material nos permite, para que nós sejamos sadios, felizes. É claro que nós podemos ir para as nossas festinhas, passear, pegar uma praia, ir ao shopping, fazer compra, ver as coisas bonitas, ver os parques, levar as crianças para brincar, levar os petzinhos para passear. Tudo isso é importante, essa convivência com o mundo. E nós não podemos nos isolar. Nós temos que viver no mundo, mas não ser do mundo. Nós temos que só conviver equilibradamente nesse mundo. Usufruir de tudo que é possível. Ter um bom emprego, claro, vou ter um bom emprego, vou estudar, porque o estudo é a coisa mais importante que tem. Tanto no estudo tecnológico, o estudo da vida, para o sustento da vida material, quanto o estudo espiritual, da vida espiritual, o estudo das lições que Jesus nos trouxe, a reflexão a respeito de todas as passagens que Jesus nos deixou. Os evangelhos estão aí trazendo todas elas, e a doutrina espírita vem trazer com mais clareza para que a gente possa ter um bom entendimento. Tudo isso é importante, mas equilibradamente. Então nós não podemos virar as costas para as coisas do mundo. Nós temos que conviver no mundo. Estamos encarnados, mas com equilíbrio. Então essa
a evangelização, de um modo geral, nos dá uma base mais sadia, e para que a gente possa conviver sem deixar dominar pela força da matéria. Porque nós sabemos que a matéria é muito atrativa. Sabe que a porta larga, como a gente vê em muitos trechos aí da Bíblia, dos Evangelhos, a porta larga. A porta larga é o mundo material. Ele realmente é atrativo para nós. As coisas são bonitas, a gente nos atrai, mas nós temos que ter esse equilíbrio. Nunca esquecer do nosso lado espiritual. A nossa vida é espiritual. Nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para que nós pudéssemos aprender através dessa vida material. Então essa vida material é uma escola que nos capacita a sermos viajores desse universo equilibrado, viajores conscientes da caminhada que estamos fazendo. Então é através da convivência material que a gente vai deixando de ser egoísta, deixando de ser orgulhoso, deixando de ser agarrados às coisas da matéria, presos ao poder, presos ao poder do dinheiro, né, a vaidade. A gente tem que deixar isso de lado. As paixões, né? A paixão é uma coisa que não é ruim. Não é ruim a paixão. A paixão é um processo que nos empurra para a gente tentar conquistar aquilo que a gente quer. A paixão promove o progresso. A paixão pelo trabalho. Mas ela tem que ser uma paixão equilibrada. Porque ela tem um limite. Porque se nós passarmos desse limite, essa paixão começa a ser destruidora. Aí é um processo de destruição. Porque aí através dessa paixão desequilibrada, a gente se torna egoísta, se torna orgulhoso, passa por cima do outro, esquece o irmão, para de amar o próximo, porque a gente começa a pensar só em nós mesmos, em ter mais, em ganhar, em ser poderoso. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, saber até que ponto nós devemos utilizar da matéria em nosso favor e em favor do nosso próximo. Deus nos dá os talentos que temos, cada um tem os seus, que não são fáceis de adquirir. A gente vê as diversidades de talento que cada um de nós tem. Um tem talento para oratória, outro tem um talento para música, outro tem um talento para ciência, para matemática, outro tem um talento para física, para química, tem um talento para conversar com o outro, tem um talento para acolher. Todos esses talentos que Deus dá a cada um de nós devemos utilizá-los da melhor maneira possível. Não devemos enterrar o nosso talento achando que ele é pouco, ele não serve para nada. Porque o meu irmão ali na frente tem uns talentos muito maiores do que o meu. E o meu talentinho, eu nem vou mexer com ele, porque vou deixar ele quieto aqui. Porque cada talento que nós recebemos, ele é proporcional à nossa capacidade de lidar com ele. E Deus nos dá o talento que precisamos. E a gente tem que usar esse talento, multiplicar esse talento. E multiplicar esse talento é utilizado da melhor maneira possível. Se eu tenho o talento da música, então eu vou fazer essa música ser útil para as pessoas. Eu vou fazer essa música ser música que vai acalmar o coração das pessoas, acalmar a mente das pessoas, trazer alegria. Se eu tenho talento para ciência, vou usar esse talento para que a ciência traga o conforto para a humanidade inteira, para todos ali. Por isso Deus me deu esse talento, porque eu tenho capacidade de trabalhar. Ele não deu para o outro, porque o outro às vezes não tem essa capacidade. Porque nós somos espíritos de idades diferentes. Nós não fomos feitos todos no mesmo dia. Cada um de nós tem uma idade espiritual.
alguns mais novos, outros mais antigos, mais velhos, mais experientes. Então, a utilização desses talentos, ela está diretamente proporcional à nossa vida, à nossa idade espiritual. E nós temos que observar, porque a gente muitas vezes fica desanimado, achando que Deus deixou de nos dar tanta coisa e deu para o outro. E a gente está pensando de forma errada. Porque Deus dá aquilo para nós que nós temos condições de utilizar. Muitas vezes o outro é um espírito mais avançado, que já tem mais experiência, ele tem mais condições de lidar com talentos diferentes, mas o objetivo desses talentos é o mesmo. É o mesmo. É fazer esse talento se multiplicar em benefício de todos, em benefício do meio onde esse espírito está inserido. É como o trabalhador, aquele trabalhador que chegou para trabalhar na vinha, que o patrão mandou chamar os trabalhadores para trabalhar, e chegou lá às 7 horas da manhã, primeira hora, tinha lá uma turma que foi convidada para trabalhar. Eles foram para o trabalho. Aí o patrão passou lá mais ou menos na segunda hora, lá para o lado da hora do almoço, tinha mais uma turminha lá na praça. Aí chamou aquele pessoal para trabalhar. Eles foram. E aí passou lá para a terceira hora, lá para as 4, 5 horas da tarde, mais ou menos, 3 horas, tinha mais uns 2 ou 3 lá, ele pegou aquele e levou para trabalhar na vinha. No final do dia, ele foi e pagou todos igual. E aí aqueles que foram convidados lá às 7 horas da manhã, falaram, peraí, nós estamos aqui desde as 7 horas da manhã, e esse outro chegou às 4, 5, vamos receber a mesma coisa? E aí o patrão falou, não, eu pago o salário justo a cada um. Todos eles vieram trabalhar, estão trabalhando. Não importa quando começaram. Assim somos nós no nosso processo evolutivo. Nosso pagamento, não importa se eu comecei a ser preocupado comigo, a fazer a minha reforma íntima, essa semana. Não importa se eu vivi 60 anos sem pensar na minha vida espiritual, só curtindo a matéria. Mas agora eu mudei. Agora eu estou na vinha, trabalhando. Então eu tenho direito ao mesmo salário dos outros, porque eu realmente aceitei o convite do patrão e fui trabalhar. Independente se ele me chamou às 4 horas. Assim é o processo evolutivo. Existem espíritos que estão lá da época de Moisés, evoluindo até hoje, encarnado em muitas encarnações, estão hoje aqui muitas vezes, ainda na Terra encarnado, e muitos já foram para um mundo melhor, porque aceitaram o convite e foram trabalhar no momento que aceitaram esse convite. E os outros lá da época, lá, vamos supor, de Moisés, vêm vivendo essa vida material, curtindo a própria vida, curtindo a matéria, sem aceitar esse convite. Ainda não aceitaram, por isso ainda estamos aqui hoje. Agora, nós somos trabalhadores de última hora, nós aceitamos esse convite do trabalhador para ir para a vinha trabalhar, estamos nela agora. Então, o salário nosso vai ser o mesmo daqueles que já passaram por esse processo, já trabalharam a parte deles. Muitos espíritos aqui que estão nesse momento de século conosco, já estão num processo de vida mais evoluída. A gente vê o Chico Xavier, a gente vê o Emmanuel, a gente vê espíritos superiores aqui, os mentores da casa, estão aqui ainda nos ajudando, estão passando todos por esse processo nosso. Alguns espíritos, nenhum nasceu superior, nenhum nasceu santo. A gente vê, por exemplo, tipo Santo Agostinho. Santo Agostinho ele se converteu depois de ele teve uma vida material, onde ele curtia a vida como um rapaz, um jovem, como qualquer outro.
Então nós temos que a gente vê aí o André Luiz. O André Luiz, ele nunca foi ligado à religião, à espiritualidade. Ele trabalhava lá, era um médico que tinha lá seus problemas de pessoas encarnadas como nós. Não fazia caridade para ninguém. Ele atendeu o ponto médico 3 pessoas de graça, porque foi a esposa dele que levou as pessoas lá e pediu para ele atender. No entanto, ele, depois que desencarnou, ele teve um processo de entrega ao Evangelho, de desenvolvimento, que é hoje um espírito que nos traz grandes ensinamentos lá no plano espiritual, no processo evolutivo dele. Não quer dizer que ele não vai voltar mais para reencarnar, não vai. Ele ainda vai ter que reencarnar, porque ele ainda não é perfeito. Mas ele já deu uma caminhada tão grande, lá no plano espiritual mesmo. E nós temos oportunidades aqui, quando encarnados, de conviver com o outro, de ajudar, de estender a mão, de formar homens de bem na nossa família, levar os nossos filhos a um entendimento. E a gente não pode deixar escapar essa oportunidade. Vamos nos agarrar a isso. Vamos nos esforçar para que a nossa família seja um bom exemplo para os nossos filhos. Seja exemplo. Uma família sem brigas, uma família sem discussões. Vamos ser tolerantes um com o outro. O Altair, nosso irmão aqui, ele disse uma coisa numa palestra passada dele aí, interessante, que as pessoas casam e muitas vezes o casamento não dá muito certo, mas é porque o foco do casamento muitas vezes ele é mal entendido. Eu vou me casar, as pessoas, eu vou me casar com aquela outra pessoa ali, para que eu possa ser feliz. E o foco não é esse o foco. Eu vou me casar para eu fazer aquela pessoa feliz. Esse é o foco. Não é eu esperar que ela me faça feliz, mas eu me esforçar para fazer ela feliz. Porque no momento que eu me esforçar para que ela seja feliz, eu ver a felicidade dela, implicitamente eu vou ser feliz. A felicidade vai retornar para mim de forma indireta. Então a minha felicidade é a felicidade do outro que eu estou proporcionando. Não é o outro que vai me fazer feliz. Ele pode ter a parte dele lá, igual a minha. Se ele pensar como eu, que casou comigo para me fazer feliz, vai ser uma maravilha, porque eu vou me esforçar para fazer ela feliz e ela vai me esforçar para ser feliz também. Mas só o fato de eu ver que o meu esforço em fazer o outro feliz está funcionando, aquele irmão está feliz, eu sou feliz também. Então, Paulo de Tarso diz: é muito bom fazer o bem, porque através do bem que a gente faz, nós temos o retorno da felicidade. Muito bom você chegar, ajudar o irmão, abraçar o irmão que está com problema e ver ele sair aliviado, ver ele sair dali da minha presença diferente do que ele chegou. Você sente aquela energia boa no seu coração. Isso é ser feliz. Então é fazendo o outro feliz. É construindo uma família calçada no Evangelho, pautada nos ensinamentos do Cristo, uma família onde a paz reine, uma casa onde exista paz e tranquilidade, é que vão sair espíritos formados de caráter e vão contribuir para o crescimento da sociedade e para o crescimento do próprio mundo. Então esse mundo vai se regenerar? Vai, mas ele vai se regenerar quando nós nos regenerarmos. Porque o mundo de regeneração, ele só vai ter pessoas já regeneradas, claro. Então se eu não me regenerar, eu não vou ficar nesse mundo, eu vou ser convidado a sair para outro. Então, vamos fazer com que nossos filhos tenham um crescimento dentro dessa visão. E nós também, a gente vê aí, que as crianças hoje estão chegando, são espíritos diferentes.
Uma criança nasce hoje, não é a mesma criança que nascia 40 anos atrás, 50 anos atrás. São crianças hoje, são diferentes. São espíritos com um processo evolutivo maior. Nós temos visto aí, desde 1970, me parece, 80, crianças que estão vindo, as crianças índigo, que são chamadas de crianças índigo, que são crianças que têm um processo evolutivo maior. São crianças difíceis de conviver com elas. Os pais de uma criança índigo, ele tem que estar preparado para conviver com aquela criança. Porque ela não aceita o processo educativo tradicional. Para ela já é ultrapassado. Então o pai, a mãe, tem que saber como lidar com aquela criança. Porque ela exige um tratamento especial. Muitas crianças têm essa dificuldade hoje. A maioria que estão nascendo hoje já vem com muita inteligência. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, a criancinha nasceu e já estava praticamente falando, gatinhando, logo após o nascimento, assim, balbuciando as coisas e gatinhando. Quer dizer, os espíritos que estão reencarnando são os espíritos, mas já com uma certa evolução maior do que a nossa. Nós pais, que tivemos um processo educativo dos nossos pais, do formato antigo ainda. Mas hoje as coisas mudaram. O progresso acontece em todos os âmbitos da vida. Então nós precisamos acompanhar essa evolução. Nós precisamos procurar os livros, procurar nos evangelizar nas casas especializadas em evangelização, para que a gente compreenda como lidar com o outro. Porque muitas vezes a criança que ela não quer dizer que ela é uma criança má, não, que é um espírito ruim, não. É um espírito que tem um processo de entendimento diferenciado. Então ele precisa de um tratamento diferenciado também. Não é questão de pegar, julgar de castigo, porque ele é difícil, ele não aceita normas, ele não aceita seguir regras, porque ele tem visão diferente. Mas para isso a gente tem que ter as escolas especializadas, as casas evangelizadoras, e essas crianças têm que estar sendo levadas a esse processo. E os pais junto, porque os pais têm que aprender junto com eles. Então o processo de evangelização ele é constante, ele não acaba. A gente tem que estar sempre aprendendo para sempre ensinar, porque as nossas crianças sempre precisam também de ensinamento. E muitas vezes elas nos ensinam também, tanto quanto nós ensinamos a elas. Então, o lar é a ponte que liga o espírito presente de lutas ao futuro de realizações nobres, conquistas elevadas. O Evangelho na família é a luz para a terra inteira, apontando o caminho do terceiro milênio. Então a gente tem o culto no lar. Todos nós espíritas, de um modo geral, fazemos. Aqueles que não fazem, se começarem a fazer, é uma ótima sugestão que eu dou. O culto do Evangelho no lar. O culto no lar é uma reunião simples, para quem não conhece, fraterna, em que os membros da família, juntos, em torno de uma mesa, consagram minutos importantes para falar do Cristo. Dedicar-se à oração e alimentar a alma, fugindo ao burburinho e correria que diariamente enfrentam pela sobrevivência material, cheios de afazeres e obrigações. Então o culto no lar é um momento onde a família esquece os problemas. Ou, se não esquece, coloca os problemas ali e acham as soluções. Conversam a respeito. Conversam como amigos. Então é esse momento do culto no lar. A reunião é tão importante que é utilizada pela espiritualidade como um instante de socorro para espíritos sofredores, como grupo de estudos, de comunhão
com as entidades que nos amparam e nos assistem no dia a dia, e até mesmo como ponto de avançado de colunas espirituais. Então, o que ele quer dizer? O culto, quando a gente faz o culto no lar, o nosso lar, ele recebe uma luz da espiritualidade, ele passa a ser utilizado como ponto de tratamento de espíritos sofredores que estão vagando aqui pela terra. No livro Os Mensageiros, André Luiz desce aqui à terra com os mentores espirituais, com os instrutores, lá no Rio de Janeiro, onde ele vai numa casinha simples, e essa casinha simples, ela é habitada por um casal um senhor, uma viúva, que é espírita, família espírita, que faz o culto no lar com os filhos. Tem 2 filhos, me parece. Então, quando chega a hora, o dia do culto no lar, foi o dia que o André Luiz desceu aqui à terra com os instrutores, foram lá e viu como era, o que estava acontecendo. Uma série de entidades superiores estavam ali, promovendo a segurança da casa, né, levando vários espíritos para poder ouvir os ensinamentos do Evangelho. Espíritos que estavam vagando ali pela redondeza, aqueles espíritos que ficam vagando, que não sabem nem que desencarnaram, reunia aqueles espíritos, as entidades, levava ali para o momento do culto, onde ela lia o Evangelho, onde ela fazia explanação junto com os filhos. Ela também, os espíritos ali, aproveitavam esses ensinamentos. Então, ele mostra ali a importância de uma casa onde acontece esse culto no lar. Mas é uma casa que tem que acontecer o culto no lar frequentemente. Não é fazer uma semana, na outra deixar para lá. Não, tem que ser um compromisso. Então, quando a gente faz esse compromisso conosco mesmo, automaticamente nós estamos fazendo com a espiritualidade que está junto de nós, nossos anjos de guarda, que vai promover esse processo. Então, quando eles adquirem a confiança da nossa pontualidade nesse estudo, eles começam a levar as entidades que precisam de ouvir os ensinamentos do Evangelho para poder aprender também, né, a caminhar, a se modificar, eles levam para lá. E ali vai formando um ponto de segurança espiritual na casa, no quarteirão, e fica uma casa segura, uma casa com uma luz permanente, onde as entidades malfazejas muitas vezes não conseguem chegar, não conseguem entrar. Então a importância do culto no lar é essa, grande importância. Para os pais, o culto no lar representa um extraordinário recurso educativo, por possibilitar o aconselhamento, a discussão de temas de interesse de toda a família à luz do Espiritismo e implantação da serenidade dentro do lar. Então, a importância desse culto no lar, porque aquele lar vai começar a se tornar um lar tranquilo. As pessoas que ali habitam, a princípio, cada uma no seu canto, cada uma quer conversar com a outra, muitas vezes, não tem paciência. Quando a gente começa a fazer o culto no lar, essas coisas vão se modificando, as pessoas vão se aproximando. No momento que senta ali, conversa do Evangelho, conversa das situações do dia a dia, as dificuldades que estão enfrentando. Umas orientam a outra dá um conselho para a outra. Essa paz vai se fortalecendo e esses irmãos vão se aproximando. E essa situação de cada um num canto vai acabando. Então aquele lar vai se tornando um ninho fraterno, quando você começa a fazer com seriedade e pontualidade, né, esse culto. O culto no lar é solidificar no lar a vivência, a paz e a tranquilidade, porque são momentos esclarecedores que ensinam à família a importância desses valores. Estabelece conversas em torno de questões que afetam a rotina da família, ensinando como suportar e superar as dificuldades.
O culto não acaba com a prece final. Então ele não acaba com a prece final. Seus efeitos são e deverão ser sentidos permanentemente, não somente no lar, mas acompanhando a cada um. Aprenda a meditar nas palavras lidas para que elas penetrem fundo no coração e na mente. Então, quando a gente participa do culto no lar, a gente sai dali pensando, porque muda o nosso foco, a nossa mente, ela muda o foco. Eu estou ali conversando, falando do Evangelho, falando de Jesus, eu saio dali com essas reflexões. Então, eles me acompanham. Eu vou estar sendo acompanhado de energias boas, mesmo depois que faz a prece final, né? O tempo está acabando ali, é muito rápido. Mas então, esse culto no lar, ele é muito importante, porque ele realmente traz a tranquilidade, a paz, a serenidade. E é muito simples de fazer, para quem não sabe como fazer. Basta colocar ali uma água para fluidificar, um copo de água, um jarro de água, senta ali em volta da mesa, as famílias chamam, não é obrigada a puxar as pessoas obrigadas, não. Quem quiser, convida, é um convite. Quem quiser participar, senta ali, faz uma leitura de um livro, tipo Palavra de Vida Eterna, Fonte Viva, Pão Nosso, só aquela leiturazinha, que essa leitura vai começar a fazer com que a nossa mente comece a se conectar com o plano espiritual, com as coisas espirituais. Quando a gente faz essa leitura, a gente começa a esquecer os problemas lá fora. A gente começa a prestar atenção na leitura e a nossa mente vai se modificando, vai se preparando. Logo em seguida faz uma prece, não precisa ser prece longa, pode pedir às pessoas presentes quem quer fazer a prece, faz a prece, aí leia o Evangelho aberto ao acaso, abriu o Evangelho, leu ali o trecho, abre a conversação, quem quiser comentar sobre aquela passagem do Evangelho ou sobre a primeira leitura, aquele que acha, que entendeu, que não entendeu, que o outro entendeu, vai explicar, e vai ter uma conversação amigável ali a respeito dos temas que foram tratados naquela leitura. Uma conversa simples. Em seguida, pode-se fazer uma outra leitura desse livro, né, que não seja o Evangelho, pode fazer, né, nesse terceiro livro, mas não é obrigado. Mas faça essa leitura, faça essa conversação, aí no momento ali junto, cada um conversa sobre as suas dificuldades, tudo em paz. Em seguida, faça a prece final, e a água fluidificada pode ser colocada no filtro ali da casa, para todos, né? É simples, é só isso. A gente estima que o tempo ideal para esse Evangelho é de 15 a 30 minutos. Menos de 15 minutos não dá, porque é insuficiente para fazer uma prece e ler um trecho do livro e refletir alguns momentos. Então é muito pouco. Mas até os 30 minutos dá para a pessoa sentar, ler o Evangelho, conversar a respeito do que entendeu, o que não entendeu, e pode passar dos 30 minutos, não tem problema não. Mas que converse bem, entenda bem aquilo que foi lido, aí faça a prece. Nessa prece você pode fazer pedidos, pedir a Deus pelos parentes, pelos amigos, por a pessoa que a gente queira pedir, mandar essa prece, ou pedir energias boas, para fortalecer a nossa casa, a nossa vizinhança. Você faz essa prece envolvendo aqueles entes queridos, aquelas pessoas que nós queremos nos envolver na prece, e pronto. É simples. Então, mas tem que ser num dia da semana escolhido e no horário escolhido, que tem que ser o mesmo dia sempre e o mesmo horário, para que haja essa confiança espiritual e que os espíritos superiores possam saber que às 7 horas da noite da segunda-feira eu vou lá na casa do Mendes, que ele vai estar começando o culto lá. Então eu vou lá e vou levar esses espíritos aqui para assistir a palestra dele lá, o estudo que ele vai fazer com a família dele lá. Então eles têm que ter essa confiança
porque lá estarão esses espíritos superiores, os nossos anjos reunidos, o anjo de guarda de cada um dos familiares reunidos, dando força, dando intuição, para que a gente possa manter essa paz, essa harmonia e esse estudo toda semana, no mesmo dia, na mesma hora. 30 minutos, não é muito. Se pessoas estranhas estiverem no nosso lar, elas devem ser convidadas a participar. Não devemos deixar de fazer o culto porque tem visitas em casa. Convida as pessoas para participar e faça o culto mesmo com as visitas em casa. Se tiver criança, pode arrumar um livro infantil espírita, né, na biblioteca tem tantos aí, ler uma historinha infantil que as crianças vão compreender e passar um ensinamento para elas também, sem problema nenhum. Então, é a forma melhor que nós temos para começar a evangelizar o nosso lar e fazer com que ele seja realmente uma fonte de crescimento para as nossas crianças e para nós mesmos. Nosso tempo acabou ali, infelizmente, eu passei já uns 3 minutos, desculpa. Obrigado a vocês pela atenção. Tenham um bom dia. Muito bem, senhor. Bem, chegamos ao final, né? Como diz o Mendes, o tempo é muito curto. Mas a gente está planejando aí passar agora a reunião para 2 horas, viu, gente? Em breve. Tá? Aí vai ser de 9 às 11, né, senhor? 9 às 11. Mas é isso aí. Graças a Deus, é um pouquinho de conhecimento todos os dias que a gente leva e vai refletir sobre isso. E isso vai ficar junto da gente. Isso vai perpetuar em nosso conhecimento, nossa caminhada vai se tornar melhor. Gente, sobre o culto no lar, né? Somente deu uma orientação espetacular aqui. Quem quiser saber mais, portaria, recepção. Temos também atendimento fraterno segundas e quartas. Também deixar o nome na portaria, entre 19 e 19h30 e aguardar no salão para ser chamado. Orientação espiritual às quartas-feiras, deixar o nome na recepção e aguardar, aliás, a partir de 19 a 19h30 e aguardar no final da reunião. No mais, é agradecer essa oportunidade imensa que a gente teve de estarmos aqui mais uma vez unidos e que a espiritualidade nos encaminhe para passos mais firmes na nossa semana. Vamos então agradecer. Logo após a prece, o passe será iniciado do lado de cá. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muita paz a todos, que tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.